melhor. Mateus 6,6 nos fala sobre um lugar, um quarto secreto, aonde somente você e Deus, em confidências, aonde Deus não conta para ninguém, tudo aquilo que você fala para Ele, fica no quarto secreto, fica no lugar secreto. E da mesma forma, o Senhor te diz coisas que não é para ninguém mais escutar, elas pertencem a você. Somente um relacionamento de intimidade entre o pai e o filho. E esse lugar aonde Deus nos aguarda, Deus nos chama, Ele nos convida a estar. Não existe outro lugar melhor, não existe nada melhor do que estar com Ele nesse lugar, do que sentir Ele nesse lugar, do que ouvir a voz dEle nesse lugar, do que ser inflamado por Ele. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Aquele que faz vento aos teus anjos, nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros, nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos, nós adoramos aquele que faz nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Seus somos seus ministros, não negue o seu fogo. Somos seus ministros, Queremos queimar, queremos queimar. somos teus ministros, não negue o seu fogo. Somos teus ministros, queremos queimar. Queremos queimar. Assim, Pai, que seja sobre nós, Pai, o teu fogo todos os dias, Pai. Inflama-nos, Pai, com a tua presença, para que o Senhor cresça, Pai, e eu diminua, para que a tua palavra, Senhor, floresça todos os dias, Pai, para que possamos, Deus, ser moldados segundo os frutos do Espírito Santo que opera em nós, e para que entendamos, Pai, qual é a perfeita e boa vontade, qual é a agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Faz-nos queimar, Pai, sobre a face da terra. Faz-nos queimar, Senhor, sobre aqueles que nos veem. Faz-nos queimar, Pai, como discípulos teus. Faz-nos queimar, Senhor, como servos, Pai, para que, ó Deus, onde quer que passamos, ali passe o fogo do teu Espírito, sarando, curando e trazendo vida, Senhor, àqueles que estão mortos, trazendo restauração, ó Pai, trazendo vida, Senhor, que quebre, Senhor, as cadeias, que o inflamado teu Espírito, Deus, em nossas vidas, traga, Senhor, a este mundo, Pai, a ressurreição de Cristo, Pai, através daquilo que fomos chamados, Senhor, a sermos, Deus, filhos amados, Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Amém. Há uma canção que fala: eu te busco, te procuro, ó Deus.
Amém? Quantos conhecem essa canção? Essa é uma letra profética. Amém? Eu te busco, você está dizendo para o Senhor. Amém? Te procuro, ó Deus. E muitas das vezes no silêncio o Senhor, Ele está, amém? Como Ele também está no barulho. Como o Senhor está na brisa, como Ele também está no vento forte. Amém? Em todos os lugares o Senhor está. Então cante com toda a alegria do seu coração, bata as palmas, soe bem alto o seu coração nessa noite como louvor ao Senhor. Amém? Te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Dizer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Mas eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. Coroa aconteça, lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, dizer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Te queremos, Deus, Senhor. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Canta, igreja. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Te queremos, Deus, aleluias. Quero tocar-te, Deus, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, Deus, é pra ti, Senhor, todo louvor e toda adoração, Pai. Aleluias. Aleluia. Te damos graças, Senhor, pelas ofertas, Pai,
que nesse momento, Pai, serão lançadas, Pai, diante da tua casa. A cada um, Senhor, que o Senhor prospere, Deus, 7 vezes mais, Pai. Os dízimos, Pai, para que eles possam, Deus, nesse lugar, ó Pai, ser administrado, ó Pai, de tal forma que na tua casa, Senhor, em todas as coisas, Pai, possa ocorrer, Deus, tudo bem, Pai. Nós te pedimos, Pai, sobre a tua noiva nessa noite, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, amém? Fique à vontade. Eu vou, se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, agora pela cruz, aleluia, oh Deus, eu fui reconciliado, oh, oh,
Aleluias. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus nessa noite. Amém? Aplauda o Senhor, porque Ele é digno e merecedor de todo louvor, de toda adoração. Amém? Convido o pastor William aqui nesse momento para estar orando para o preleitor nessa noite. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pode dar uma outra salva de palmas para o Senhor aí, amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos orar para o pregador aqui, amém? Vai estar trazendo a palavra nessa noite. Tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração neste lugar. Amém? Vamos orar aqui. Grandioso Deus, eterno Pai, graças nós te damos nessa noite, ó Deus, pela oportunidade que nós tivemos de te adorar, de bem dizer e exaltar o teu santo nome neste lugar, através do louvor e da adoração. Mas agora, meu Pai, preparamos a nossa vida para ouvir a tua palavra. E o Senhor, meu Pai, trouxe o teu servo até aqui, para que através da vida dele, ó Deus, a palavra do Senhor seja ministrada sobre cada coração e sobre cada vida nessa noite. Por isso, ó Pai, neste lugar, usa o teu filho, com o poder do teu Espírito Santo, para que não seja, meu Pai, de si mesmo, mas que seja, meu Pai, diante do Senhor, esta palavra que há de ser ministrada sobre cada coração e sobre cada vida. Por isso, nessa noite, meu Pai, nós te pedimos, Senhor, limpa os nossos ouvidos, limpa, Pai, os nossos corações, purifica, Senhor, a nossa vida, para que nós possamos ouvir a tua palavra, para que nós possamos compreender a tua palavra e, acima de tudo, ó Deus, que nós possamos praticar a palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. A paz, igreja. Boa noite. Amém? Aleluias. Olha para a sua esquerda, para a sua direita, para frente, para trás. Amém? Está vendo esse conhecido seu aí que você veio com ele? Amém. Você já deu bom dia, já deu boa tarde, já deu boa noite para ele. Amém? Mas agora eu gostaria que você desse o bom dia, boa tarde, boa noite, ou aquele, a paz do Senhor. Amém? Alguém que você não viu hoje. Amém? Levanta a sua mão assim, isso, cumprimenta. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Livro de Isaías, no capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Aleluias. Deus é bom? O tempo todo? Aleluias. Amém, amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor
fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aleluia, assentando, aplauda ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda a glória sobre este lugar. Amém? Irmãos, esse texto ele traz sobre a vida de Jesus. Amém? A vida de Jesus. Aqui o profeta Isaías, ele descreve ponto a ponto tudo aquilo que nós conhecemos que Jesus, ele passou, ele enfrentou, ele suportou, ele levou na cruz. Mas para que a gente possa entender o teor dessa mensagem, a gente precisa primeiro entender a pessoa a quem o Senhor revelou, amém? Todas essas coisas, a pessoa de Isaías. Isaías, ele era um profeta, diz a palavra do Senhor que após a morte de Salomão, os reinos se dividiram entre norte e sul, e um desses reinos, que era o reino de norte, ele era reinado pelo rei Uzias, que em hebraico a palavra significa Uziá, que é Jeová, é a minha força. E a palavra diz, quando nós conhecemos um pouquinho da história de Israel, já começa com a morte do rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías, ele era um profeta que para muitos ele é o profeta do ai, porque Isaías, quando ele no seu início de ministério, ele sempre quis trazer do capítulo 1 ao capítulo 6, quando nós lemos sobre o livro do profeta Isaías, você vai ver que Isaías, ele está sempre trazendo profecias, palavras ao povo, aonde ele trazia o juízo de Deus sobre a igreja daquele tempo. Ele sempre trazia o ai de Deus. Do primeiro capítulo até o capítulo 6, você vai ver que diversas vezes Isaías chama o povo para um conserto. Mas no capítulo 6, nós vemos algo tremendo que acontece sobre a vida de Isaías. O Senhor então pega Isaías e separa ele para algo especial. Não mais aquele Isaías que tentava consertar o povo, não mais aquele Isaías que tentava fazer com que o povo voltasse para Deus. Ele é separado e ele tem um encontro face a face com o Senhor. No capítulo 6 nos fala a palavra do Senhor que Isaías teve uma visão, e nessa visão ele fala que eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono, e as orlas, das suas vestes, elas cobriam toda a terra. O Senhor chama Isaías para um encontro face a face. Isaías então ele começa a ver ali os anjos do Senhor voando em volta, todos adorando ao Senhor, e todo aquele brilho, e todo aquele esplendor, mas no meio de tudo aquilo ali, Isaías ele dá conta de quem ele é, de todo o deslumbre ali, de todo aquele brilho todo. Isaías então ele cai em si e ele fala: que miserável homem sou, que vi a glória do Senhor. Porque Isaías sabia, apesar de estar ali naquela visão, apesar de estar ali vivendo aquele momento espiritual ali, ele sabia que ele era um homem pecador.
E como é que um homem pecador pode estar face a face com o Senhor? Então, Isaías, ele reconhece a sua iniquidade, ele reconhece o seu pecado. E quando ele diz que, ai de mim, né, eu poderia ser fulminado agora neste lugar, pelo pecado que a mim habita, pela iniquidade que a mim habita. Então a palavra do Senhor diz que sai um anjo, ele vai até o altar, ele pega uma tenaz, vamos trazer isso para um português nos dias de hoje, vamos entender para uma palavra mais fácil, como se fosse um alicate, certo? Então ele pega ali uma brasa e ele vai até Isaías. Então ele sela os lábios de Isaías com aquela brasa. Ao selar os lábios de Isaías, naquele momento, Isaías foi purificado da sua iniquidade. Ele foi purificado do seu pecado. Naquele encontro face a face com o Senhor, Isaías, ele sobe um degrau na santidade daquilo que ele estava buscando. Até então, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vemos um profeta que ele tenta o tempo todo consertar a noiva do Senhor, a igreja do Senhor, tenta consertar aquela nação. Mas naquele momento Deus fala, agora não mais, você intentará contra essa nação para que ela se conserte. Você não mais falará a esta nação para que ela tome um posicionamento. Mas agora você vai viver algo que você ainda não viu. Então o Senhor escolhe a Isaías para ser o prenúncio da vinda do Senhor Jesus. Mas para que Isaías pudesse ser o prenúncio, para que ele pudesse anunciar a vinda do Senhor Jesus, Isaías teria que passar por esse estágio. E eu falo que é muito tremendo quando nós nos dedicamos ao Senhor e quando nós buscamos. E eu digo para vocês, não se sinta acomodado com aquilo que Deus te deu. Amém? Ah, pastor Cléber, por que você diz isso? Queridos, a partir do momento que você se acomodar com aquilo que Deus te deu, você não busca mais. Consegue entender assim? Lembra lá do deserto, quando o Senhor derramava maná? O povo comia, dormia, não era assim? E acomodava. Porque ele sabia que a lata estava cheia. Comi tanto que eu já enchi minha lata, eu tenho que ter para amanhã. Mas o que acontecia com o maná que estava na lata para o dia seguinte? Ele apodrecia. Por quê? Porque no dia seguinte Deus tinha algo novo, tinha maná novo. E quando eu falo para a igreja não se acomodar com aquilo que Deus te deu, querido, Deus ainda tem muito para derramar na sua vida. Deus ainda tem muito para fazer por você. E a partir do momento que você fica já satisfeito só com isso que você já tem, amém? Deus não vai derramar mais. Mas quando você começa a incomodar ao Senhor, quando você começa a buscar o Senhor, como diz a palavra do Senhor, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que o Senhor vai fazer? Derramar, derramar e derramar. Amém? Então, se sinta sempre incomodado, Deus. Eu sei que o Senhor me selou com esse espírito, eu sei que o Senhor me selou com esse dom, eu sei que o Senhor me selou com esse chamado, mas eu, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais do Senhor. Amém? Amém, igreja? Então, no capítulo 6, Isaías é levado a algo mais profundo. E quando ele sai do capítulo 6, já no capítulo 7, no versos 14, diz a palavra do Senhor. Ele começa a trazer aqui já a vida do Senhor Jesus. No verso 14 ele fala, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aqui o Senhor já começa a trazer a essência da vinda do Senhor Jesus. Existem 3 momentos que o Senhor trabalha na vida de Isaías: o momento presente, o momento passado e o momento futuro. Quando nós lemos aqui que a virgem conceberá, o que Isaías estava prevendo era um momento futuro. Ela ainda não tinha dado à luz aquele menino, ele ainda estava por vir. Lembrando que Isaías, o tempo de Isaías e o tempo do Senhor Jesus está aproximadamente entre 750 anos a 600 anos.
Olha a diferença, Isaías estava 600 anos antes de Cristo, e ele já estava profetizando que uma virgem daria uma luz a um menino, e o seu nome seria Emanuel, que quer dizer? Fala bem alto, o que quer dizer? Isaías já estava profetizando que uma virgem daria um filho, e que o nome desse filho seria Deus conosco. Mas quando nós caminhamos já no versos 9, no capítulo 9, no verso 6, ele já nos diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. No capítulo 7, no verso 14, ele estava falando sobre o futuro, que uma virgem conceberá. Mas no capítulo 9, Isaías já está falando como se fosse presente. Então ele fala, porque o menino nos nasceu, ele está falando do dia de hoje, ele estava vivendo já aquela essência da glória do Senhor Jesus. Então ele diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele já estava falando de algo que estava presente, Isaías já estava vivenciando aquilo que era o melhor de Deus, que era a presença de Jesus na face da terra. E muitas das vezes nós ficamos pensando só no futuro, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Aqui Isaías está me mostrando, querido, que aquilo que Deus te deu, que Deus te deu e que Deus te deu, também é bom. Amém? Da mesma forma que ele estava falando de uma virgem que ia conceber, ele já estava profetizando, o menino já nasceu. Na visão de Isaías, no coração de Isaías, naquilo que Deus preparou para ele como caminho, ele já estava vivendo que Jesus já tinha nascido, porque o menino nos nasceu. Não mais agora brigando com o povo, para o povo mudar de posição, não mais brigando com o povo, para o povo tomar, aquele intuito de relacionar-se com Deus, não. Isaías já começou a viver algo extraordinário, que ainda na face da terra não tinha acontecido. E quando nós caminhamos mais um pouco, nós vamos lá no capítulo 22, no versos 22, Isaías traz algo tremendo sobre a pessoa de Jesus. No versos 22 ele fala então assim, e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Isaías estava falando que esse menino que tinha nascido, ele viria com autoridade. Autoridade da porta onde ele abrisse, ninguém podia fechar, e a porta que Jesus fechasse, ninguém poderia abrir. Estava falando de uma autoridade que rei nenhum tinha naquela época, que profeta nenhum tinha naquela época. Ele estava já trazendo o enunciado de que Jesus viria, mas não de uma forma comum. Ele viria com poder e autoridade. Amém? Amém? 3 coisas que Isaías proveu. Mas lá no capítulo 60, quando nós vamos lá no capítulo 60, nós vemos que existia algo sobre a vida de Isaías que ninguém entendia. E quando ele fala no capítulo 61, diz assim que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Agora não mais para brigar com o povo, para consertar, mas porque ele me ungiu para pregar aonde? Boas novas aos cativos, amém? Aos quebrantados. 3 fases que Isaías começou a evidenciar em sua vida 600 anos antes de Jesus nascer. O que é um homem quando chega aos pés de Deus? Olha o que é um homem quando ele abre o seu coração e fala, Deus pode derramar. Olha o que é um homem quando ele fala assim, Senhor, eu não quero viver nesse mundo, eu quero viver para Ti. Amém? É quando nós nos posicionamos em oração e falamos com Deus, Senhor, eu quero viver algo profundo e tremendo que eu ainda não vivi. Isaías pronunciou dentro do seu coração o desejo de viver algo profundo que homem na face da terra ainda não tinha vivido. Ele evidenciou dentro do seu coração em viver algo que homem ainda não tinha experimentado. Profeta ainda não tinha experimentado. Então, no capítulo 61, ele traz sobre esse Espírito do Senhor, que tinha enviado para trazer boas novas
aos quebrantados de coração. E quando nós voltamos no capítulo 53, abra comigo de novo aí, você que está com a sua Bíblia fechada. Ele traz algo, como eu falei para você, que ele fala sobre o ontem, o hoje e o amanhã. No primeiro versículo, no capítulo 53, o qual nós lemos, no versículo 1, ele já faz uma pergunta, né? E ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Aqui Isaías estava falando, querido, como se ele estivesse lá na cidade de Belém, como se ele estivesse lá na cidade de Jerusalém, aonde Jesus, no livro de Mateus, ele está pregando, e as pessoas então estão indagando: quem é esse para trazer boas novas? Quem é esse que ele acha que é para trazer algo do reino? Isaías, já no primeiro versículo, ele fala: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? E quando nós vemos no capítulo de Mateus, Jesus pregando, e os fariseus, os saduceus, e todos aqueles homens estavam indagando sobre Jesus ser o Filho de Deus. Aqui Isaías já vendo a dificuldade da palavra ser ministrada por Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditaria naquele homem? Queridos, lembrando que Jesus, ele era filho de carpinteiro, e eu procurei sobre José. A última menção que a palavra de Deus fala sobre José foi quando Jesus, aos 12 anos, se perdeu dentro do templo. Jesus foi ao templo, José perdeu. Quem já perdeu uma criança aqui? Eu já fui perdido uma vez que eu fui em Belo Horizonte, meus pais me perderam. Lembra disso, Cléber? Eu fiquei perdido em Belo Horizonte, fiquei no cantinho da loja chorando horas. Depois minha mãe chegou e: vem cá, menino, onde é que você estava? Jesus se perdeu dentro do templo. José, a palavra diz que José estava à procura de Jesus, e quando ele encontrou, Jesus estava onde? No meio dos professores, no meio dos homens que ministravam a palavra. A última menção que a Bíblia fala sobre o de José é aí. Depois disso, nós sabemos que José ele morre. Mas a Bíblia não fala aqui, eu procurei sobre quando José morreu e quando Jesus ele assumiu o papel do seu pai dentro de casa. Que papel era esse? Era o papel de cuidar de sua mãe, de cuidar dos afazeres da casa, de dar à sua mãe o alimento, de trazer ali o salário através do seu trabalho. Quando José morre, Jesus assume os deveres de casa. E quando aqui no versos 2 fala que Jesus, as pessoas não davam crédito a ele porque ele era um homem trabalhador. Jesus ele era do campo, Jesus ele era sofredor, Jesus ele trabalhava para tirar o sustento para dentro da sua casa. E Jesus, sendo trabalhador, ele não tinha aparência, ele não era bonito, Jesus não era estilo, uma pessoa com face de rei. Então eles não deram crédito a Jesus, porque quando Jesus pregava, eles olhavam para Jesus: mas não é filho de Maria, de José o carpinteiro, trazendo palavra a nós? Como pode? Nem estudou, não fez faculdade. Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías então começou a viver um tempo como se ele estivesse presente quando Jesus estava pregando. No versos 2 fala: porque foi subido como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Mas uma terra seca, quando uma planta nasce numa terra seca, quando não tem água, quando não tem chuva, ela é uma planta minguada, é uma planta sem folhas, é apenas um galho seco. Mas a palavra do Senhor diz que nesse galho seco, nesse lar pobre, nesse lar onde não tinha riqueza, onde não tinha um berço de ouro, onde não tinha uma casa, um palácio, nasce um broto, nasce um renovo, que é Jesus. Jesus ele surge no meio do nada, onde as pessoas não esperavam, onde as pessoas não acreditavam que ia sair alguma coisa, onde as pessoas não faziam ideia que na casa de Maria ia sair algo que prestasse. Então nasce um renovo. E no versos seguinte fala que ele não tinha parecer nem formosura.
e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Isaías estava ali junto com aquele povo, ele está trazendo aqui um momento presente, onde ele diz que, olhando nós, é que Isaías estava dizendo, olhando nós, que aquele povo que olhava para Jesus, não víamos nada que nos chamasse a atenção. Não víamos, porque quem eles estavam esperando? Eles estavam esperando o rei, querido. O rei, mas um rei que viria com exército, o rei que viria com esse exército, com muitas riquezas, o rei que sairia de um palácio em marcha para Jerusalém, para conquistar de vez a cidade de Jerusalém, para que todos aqueles que entraram em Jerusalém, que não eram judeus, pudessem entender que Jerusalém tinha um rei, e que esse rei tão esperado, ele tinha força, poder, ele tinha autoridade. Mas não era Jesus, filho de Maria, filho de José, o homem que fazia mesas, o homem que fazia cadeiras, o homem que de cadeiras e mesas tirava o sustento da sua casa. E no versos 3, a palavra do Senhor nos fala que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Sabe o que me faz lembrar sobre isso? É quando você chega com o seu carro, é quando você chega com sua família, é quando você chega a um lugar onde você está todo arrumado, onde naquele lugar você foi comer algo, você foi participar de algo, mas à porta está alguém que você não vai convidar ele para entrar, porque as suas vestes não é digna de entrar dentro daquele lugar, porque a sua aparência, porque aquilo que ele tem no bolso não é digno dele comer algo, porque você sabe que ele não tem algo no bolso para pagar. E era a forma como eles viam a Jesus. Então Isaías começa a dizer que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Jesus era simples, homens de dores, experimentado no trabalho. Está vendo como é que Jesus era trabalhador? Eu creio que as melhores mesas, as melhores cadeiras eram feitas por Jesus. E como um de que os homens escondiam o rosto. É o que eu digo quando a gente olha para alguém e de repente vira o rosto, porque talvez aquela pessoa, o semblante dela, não nos chame a atenção, não nos parta o coração, não nos leve a ter por ela algo que dentro em nós deveria fluir quando Jesus disse em estender a mão. A forma como aquele povo via Jesus era que Jesus, como homem comum, como cidadão comum, era um homem indigno de estar perto deles. Isaías, então, ele começa a ter a revelação disso. Olha para você ver, 600 anos antes, Isaías tinha a revelação de que Jesus não teria chance alguma de talento, de sucesso na obra que ele tinha que fazer. Então, Isaías, naquele tempo, e ele diz: era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou as nossas dores, porém as pessoas que olhavam para Jesus, elas consideravam que Jesus foi castigado, que Jesus, ele era daquela forma, porque recebeu um castigo de Deus. Na cabeça daquelas pessoas, ao Isaías falar sobre isso, ele entendia que a posição de Jesus era que ele era merecedor de um castigo, que Jesus talvez tinha cometido algo em sua vida, que ele merecesse a vida aonde ele estava levando. E eu falo que, muitas das vezes, querido, nós como seres humanos, não como os cristãos,
Às vezes olhamos, igual esses dias, essas chuvas, no interior aqui de Minas, aquelas casas todas sendo inundadas, aqueles rios tomando lugares e mais lugares, as pessoas perdendo os seus móveis, as pessoas perdendo tudo que tem. E muitas das vezes o nosso coração, ele não dói ao ponto de falarmos assim: Senhor, misericórdia, Pai. Como pode, Deus, um povo sofrer tanto como esse povo sofre? Às vezes nós não sentimos isso, às vezes nós vemos uma imagem na televisão, ouvimos uma notícia do rádio, mas isso não arde dentro do nosso coração, como deveria arder por alguém que está perdendo algo. Isso eu falo não como cristão, mas como ser humano, não é verdade? Mas o Senhor, graças a Deus, Ele tem colocado em nós sabedoria para que possamos todos os dias olhar uma situação dessa e falar: Senhor, que a Tua misericórdia alcance esse povo e que o Senhor não deixe desamparado aquele que nesse momento, em aflição, pede socorro, Deus. O verdadeiro cristão, ele tem um coração diferente. Mas aqui no texto Isaías, então, ele fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e sobre si nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E quando ele fala que ele estava, reputamos por aflito, queria dizer que Jesus estava numa situação, por merecer ser pobre, ser indigno de estar naquele lugar. Isaías então começou a vivenciar passo a passo quem seria Jesus sobre a terra. Aqui Isaías ainda não estava falando de um Jesus pregador. Aqui Isaías não estava falando de um Jesus que levantaria coxos e aleijados do chão, que operaria milagres. Aqui ele está falando de um Jesus pessoa, de Jesus um ser, de um cidadão comum, uma pessoa que aos olhos de todos não dariam a ele crédito algum. Mas no verso 5, diz a palavra do Senhor, que no verso 5, Isaías viu algo profundo. No verso 5, então, fala que ele foi ferido pelas nossas transgressões. E quando Isaías ele fala que no verso 5 ele está vendo sobre Jesus, algo que o homem não suportaria, que seria o peso da cruz. Aqui Isaías então começa a falar sobre os açoites, da perseguição, Jesus sendo preso pela madrugada, levado ao sinédrio pela madrugada, e quando ele chega ao sinédrio, Jesus ele é julgado de forma errônea, porque ele foi julgado às caladas da noite, Jesus foi julgado às escondidas da noite. Não havia ali um juiz justo que defendesse a Jesus. Então, desta forma, quando Jesus se encontra ali diante de Pilatos, quando Jesus se encontra em frente de Herodes, e quando Jesus se encontra em frente daqueles anciões, não havia um sequer que levantou para defender a pessoa de Jesus. Então Isaías começa a revelar: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Os chicotes, os açoites, a coroa de espinho, os cravos, moído pelas nossas iniquidades. Mas o castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías teve a revelação das dores de Jesus. Isaías teve a revelação dos açoites de Jesus. Ele teve a revelação aqui dentro desse texto da perseguição que Jesus passou. Mas ele sabia que mesmo sendo moído, que mesmo sendo ferido, ele precisava levar sobre os seus ombros o castigo que estava sobre todos os homens. Aqui Jesus, no verso 5, na revelação de Isaías, estava sendo não somente pelos judeus, não somente por aqueles que perseguiam a Jesus, mas por toda a humanidade, todo o castigo que veio lá do Jardim do Éden, Jesus
estava sobre os seus ombros naquele momento, carregando sobre ele. Mas no verso 6 fala que todos nós andávamos desgarrados. Aqui ele não fala somente de um povo, mas ele está falando de toda a humanidade. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Lembra do capítulo 1 ao verso 6, o que Isaías tentava fazer? Não era juntar o povo para que ele se voltasse para a face do Senhor? Aqui já no verso 6, mas no capítulo 53, ele diz que cada um se desviava para o seu próprio caminho. Cada um queria o seu próprio interesse. Cada um vivia sobre o seu próprio pensamento. Sobre todos nós. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Lembra quando Isaías subiu? No capítulo 6, ele não foi purificado da sua iniquidade, ele não foi purificado do seu pecado, mas aqui ele está revelando que até mesmo sobre ele, Isaías, o homem que viu o Senhor face a face, que teve ali através daquela brasa, daquela tenaz, o seu corpo purificado, também sobre ele estava o pecado, aonde Jesus levaria todas as culpas. No verso 7, então ele fala que ele, já no verso 7, queridos, eu não sei quantos vocês se lembram, quando Jesus é levado de frente a Pilatos e julgado, Pilatos faz uma pergunta para Jesus, e pergunta: ó homem, que diz que é o rei dos judeus? Lembra quando Pilatos pergunta? Dizem que tu és o rei dos judeus, e tu? O que respondes para mim? Jesus então fica calado. Jesus não responde nada. Então Pilatos, ele continua e diz: não sabes, você não vai responder, não vai falar nada, não sabes tu que eu tenho poder para te libertar? Aí Jesus então olha nos olhos de Pilatos e ele fala uma frase tremenda. A única coisa que Jesus diz nesse momento é que ele diz: tu não terias poder algum se lá do alto o meu Pai liberasse para você. O único poder que tem aqui nesse momento é do meu Pai. E nesse momento, o meu Pai não liberou para que eu ficasse livre desse castigo. Foi o que Jesus queria dizer a Pilatos. A única frase que Jesus então disse para Pilatos: somente todo o poder é dado lá do alto. E você não tem esse poder de me libertar. Você não tem o poder de tirar de sobre os meus ombros aquilo que está sobre mim. Esse castigo, esse pecado, tudo isso que está previsto para acontecer, homem nenhum pode levar. Somente eu, Jesus, posso levar o pecado da humanidade. Foi o que Jesus queria dizer quando ele diz que somente do alto vem todo o poder e autoridade. Então, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Quem é que pode contar os anos da vida de Jesus? Quem é que pode dizer quantos anos Jesus deveria viver, ou que ele viveria, o que ele viveu? A não ser o Pai, somente o Pai. Então Isaías diz: porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Isaías aqui, querido, nesse momento, na parte B desse versículo, diz que quando aquele soldado, ele transgride a lei, ferindo a Jesus com aquela espada, com aquela lança, ele sela a visão de Isaías no verso 8. Porquanto foi cortado da terra dos
viventes. Ele foi tirado da terra dos viventes. E pela transgressão do meu povo foi ele atingido. É como se Isaías estivesse presente a cada minuto da crucificação de Jesus. Isaías vivenciou cada detalhe que aconteceria com Jesus. A cada açoite, a cada prego, a cada coroa, a cada palavra que foi lançada sobre Jesus. É como se Isaías estivesse no tempo presente. Isaías vivenciou cada detalhe que Jesus passaria em sua vida. E no versos 9, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico. Jesus morre. Jesus ele é tirado da cruz. E para confirmar aqui a revelação do profeta, chega um homem chamado José de Arimateia. Ele chega para Pilatos, pede a Pilatos. Quem era José de Arimateia? Queridos, José de Arimateia ele era um senador, ele era um homem rico, ele era um homem importante, ele era um homem que tinha status, ele era um homem que tinha dinheiro, ele era um homem que tinha posição. Mas ele não era um homem que ele seguia Jesus passo a passo. Ele era um dos discípulos de Jesus porque ele era ouvinte das palavras de Jesus. Ele era um da igreja de Jesus, mas ele não era dos 12. Amém? Ele não era dos 12. Mas como cumprimento daquilo que Isaías já tinha falado há 600 anos, e que o Senhor tinha revelado a ele, tinha mostrado a ele. Então nos fala que puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte. José de Arimateia. Ele tinha lá a sua sepultura, que ele tinha comprado com o seu dinheiro, estava lá guardado, esperando a sua morte. Mas quando ele viu Jesus, naquele momento, naquela cruz, todo desfigurado, ele abriu mão daquilo que seria seu no futuro. Chega até Pilatos e fala para ele: Pilatos, dê-me o corpo de Jesus para que eu sepulte. E aonde você vai jogar ele? Qual buraco você vai jogar? Não, não é buraco algum. Eu vou colocar ele no lugar digno, num lugar aonde as pessoas vão ter respeito. A sepultura aonde Jesus foi colocado o corpo dele era uma sepultura digna. Como diz aqui a palavra, aonde Isaías, ele preveu todas essas coisas. Jesus foi enterrado numa sepultura de um homem rico. Amém? Revelação como essa, uma revelação vinda de um profeta como esse, é algo profundo e tremendo. A cada detalhe que se passou da vida, morte de Jesus, todas elas, Isaías, ele teve a essência, a profundidade da revelação. E quando puseram ele na sua sepultura, nem houve engano na sua boca, mas no versos 10, Isaías então ele diz uma palavra, que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Fechando agora nos dias de hoje, eu disse que 600 anos se passaram, aonde Isaías até Jesus. De Jesus, da morte de Jesus até hoje. Quantos anos? 2000 e quanto? 2000 e? Hã? Quantos anos da morte de Jesus até hoje, igreja? Ah, vocês estão perdidos. Já se passaram 2021 anos. Amém? Olha, esse versos 10, ele não foi para o tempo de Jesus e nem para o tempo de Isaías, ele é para hoje, 2021. Leia comigo: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Amém?
Mas na parte B desse versículo, verá a sua posteridade. Quem é a posteridade de Jesus hoje na face da terra? São vocês. Vocês são a herança de Jesus. Vocês são a herança do ministério de Jesus. Vocês são frutos de tudo aquilo que Jesus pregou, de tudo aquilo que Jesus viveu, de tudo aquilo que Jesus passou. Nós somos a posteridade de Jesus em 2021. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías estava falando da igreja nos dias de hoje, que tudo depois que Jesus passasse, que quando ele passasse por tudo isso, que ele morresse, que ele fosse enterrado, que ele fosse moído, que ele fosse enfermo, por expiação do pecado, ele teria o bom prazer do Senhor, o bom prazer do Senhor em suas mãos, porque ele veria a posteridade, posterior. Hoje nós somos a posteridade de Jesus. Isaías nos viu hoje em 2021, que seríamos hoje, aqui nesse lugar, frutos, herança de tudo aquilo que Jesus um dia foi. Você se sente frutos do Senhor Jesus? Você se sente herança dele? Posteridade do Senhor? Amém? Posterior, o que é posterior? É aquilo que está ainda para se postar. Nós somos a posteridade de Jesus. Querido, que nessa noite nós venhamos entender que tudo aquilo que Deus ele preparou desde o início da criação, do jardim até os dias de hoje, a presença da criação, quando façamos, o homem, o façamos, estava no plural, Jesus estava presente, o Espírito Santo estava presente, em todo o tempo, na ministração e na visão que Isaías teve, em todo o tempo, Deus, no final de todas as coisas, ele sempre teve visão daquilo que veria depois. Desde a época do jardim, eu saberia que em 2021 haveria um povo no bairro Laranjeiras que estaria reunidos para adorar ao Senhor. Desde lá da saída do Adão e de Eva do jardim, o Senhor sempre soube que haveria um povo com o coração contrito, com o coração quebrantado, que seria um povo, uma nação escolhida e separada, e que nós hoje temos o privilégio e o prazer de estar neste lugar, porque um dia foi revelado ao homem de Deus que nós seríamos a sua posteridade. Amém? Você crê nessa palavra? Que nada é por acaso, que nada acontece porque um Big Bang estourou aí e as coisas são hoje devido ao Big Bang, como o povo tenta explicar a chegada do homem e a saída dos dinossauros da terra. Não, sempre houve revelações do Deus Todo-Poderoso, dos seus intentos, dos seus pensamentos sobre nós e de tudo o que somos hoje. Isaías teve o privilégio de ser aquele profeta. Antes ele batia na igreja para que a igreja consertasse, mas Deus falou, não, agora chega, vou te levar para algo mais profundo, para uma intimidade, a águas mais profundas que eu quero te levar. E quando Isaías é mergulhado nessas águas, ele tem uma das, eu digo que maiores visões que os profetas poderiam ter, foi a visão que Isaías teve. Isaías viu o passado, o presente e o futuro. Amém? O passado, o presente e o futuro. O passado porque o povo se rebelou. O presente porque ele vivenciou tudo aquilo que Deus revelou a ele ali como profeta. E o futuro porque ainda tem muita coisa para acontecer dentro da visão de Isaías. E nós somos o povo que vamos vivenciar isso hoje. Amém? Amém? Você crê que tudo o que aconteceu foi por amor a você? Que tudo o que se passou foi por amor a você? Você crê nisso? Coloque-se de pé. Eu gostaria de orar junto com você.
Senhor, nessa noite, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque um dia foi revelado, Senhor, a tua vontade e o teu querer sobre cada um de nós aqui presente neste lugar. Ao teu filho, Senhor, o profeta, no qual o Senhor abençoou ele tremendamente com essa visão, com essa revelação, nos faz entender, Pai, não há limites, Pai, no derramar do teu Espírito. Não há limites, Deus, no derramar da tua glória sobre nós. Não há limites, Pai, para aquele que verdadeiramente buscar ao Senhor, com o coração verdadeiro, contrito, Senhor, quebrantado diante de Ti. As dimensões espirituais, Pai, qual nós lemos nessa noite sobre a vida do Teu Filho aqui, o profeta. Senhor, foram dimensões, Pai, que homem nenhum imaginou um dia viver. Mas o Senhor mostrou que nós, ó Pai, podemos ser sim, Pai, homens e mulheres cheios de tal forma que veremos coisas que ainda os olhos não viram, que sentiremos, Pai, algo da Tua presença que o coração do homem ainda não sentiu, que vossos ouvidos ainda vão ouvir algo dos céus, que não chegou ainda, Senhor, a ouvidos humanos e nem em mente humana. Obrigado, Pai, pela Tua revelação, Senhor. Porque, ó Deus querido, da mesma forma como Jesus, assim também, Pai, leu sobre esse livro, Pai, as mesmas revelações, Pai, sobre a vida do profeta. Hoje, Pai, nós temos também o mesmo privilégio de sentir aquilo que Isaías sentiu, que é o mover de Deus, a mão de Deus, o agir de Deus. E operando Deus, quem impedirá? A Ti, Senhor, que foi revelado o Teu nascimento, que foi revelado, Jesus, também, Pai, o Teu sofrimento. Nós Te damos graça nessa noite, Jesus, porque o Senhor é o Deus de todas as terras. Assim, Pai, nosso coração, ele é Teu, Jesus. Assim, nossa vida, ela é Tua, Jesus. Que nós, ó Pai, em todo o tempo, Jesus, podemos entender que nós não vivemos para nós mesmos, mas nós somos, Pai, influenciadores nessa terra de tudo aquilo, Jesus, que o Senhor é. Que nós somos influenciadores nessa terra de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos mostrou através do Teu amor, que outras pessoas vão ser alcançadas, Pai, por Ti, através das nossas vidas. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos. Seja, Jesus querido, conosco. Seja, Jesus querido, conosco em toda a caminhada. É o que nós te pedimos, Jesus. Amém? Pastor William. Aplauda ao Senhor, amém, igreja? Glória a Deus. Amém, irmãos? Pode assentar sobre o teu lugar. Amém? O Senhor falou teu coração? Amém. Queridos, eu preciso passar alguns avisos para a igreja. Então, peço que os irmãos, por gentileza, prestem aí atenção. Amém? Primeiro eu vou passar os avisos da semana. Terça-feira, às 19h30, nós temos o culto da vitória e desde já você é nosso convidado para estar cultuando ao Senhor, participando, amém, desse trabalho. A quinta-feira, culto da vitória. E na quinta profética, também 19h30, nós temos também um culto abençoado e espero que o Senhor também possa estar abençoando a tua vida. Mas, independente das festividades do final do ano, né, como as festividades estão caindo no fim de semana, o culto da igreja é normal, amém? Para não, a igreja não para não, então continua normal. Então não vai nessa aí, não está chegando Natal, Ano Novo, não. A igreja funciona terça, quinta, para a glória do Senhor, e domingo também nós estaremos aqui firme e forte, amém? Próximo domingo, então sexta-feira, dia 24, sábado 25, correto? Vai atrapalhar o culto? Não. Então o culto é na quinta, não tem nada a ver, dia 23, né? Não tem nada a ver. E o outro culto no domingo é dia 26, também não tem nada a ver. O único problema do dia 26 é que no dia 25 está todo mundo com a barriga cheia de tanto comer comida, né?
Aí vira no frango com arroz, frango, arroz, farofa, né? Pernil, peru, chester. Porque o crente é fogo, ganha peru, chester e frango. Aí quer assar tudo no dia só, né? Aí chega lá na noite de Natal, já vira presbítero. Assa tudo de uma vez e come tudo de uma vez. Aí depois no dia 25 está lá, passa mal tanto comer. Então no dia 26, culto normal, amém? 19 horas, nós estaremos aqui louvando e adorando ao Senhor. E já de antemão, na outra semana, né? Mesma coisa, culto na terça, culto na quinta, por quê? Porque dia 31 dá na sexta-feira. Tem algum problema sexta-feira dá dia 31? Não, quinta-feira é 30, então a gente cultua normal ao Senhor. Então, desde já nós já estamos adiantando para os irmãos que os cultos estarão acontecendo normal. Mas no dia 31, aí sim, né? Aí sim, dia 31, sexta-feira, né? Apesar de nós termos o culto na quinta, na sexta também vamos ter. É o culto da virada. Amém? Culto da virada. E aí, desde já, eu já falo com os irmãos. Guarde aí o horário, hein? 22h30. Amém? 10h30 da noite. Dia 31, 22h30, 10h30 da noite. Então, nosso culto da virada já está marcado. Amém? E nós estamos preparando aí uma grande festa para este dia 31 e espero contar com a presença dos irmãos. Queridos, para este dia 31, né, que é o culto da virada, nós temos aqui uma logística, algo que nós estamos preparando. Então, em primeiro lugar, presta atenção no que eu vou dizer. Faz parte do trabalho do dia 31 e eu preciso que os irmãos, amém, façam isso por mim em casa. Fazer o quê, pastor? Você vai fazer um videozinho curto, igual esse que vocês ficam fazendo na internet, aí, postando aí nos Instagram, que vocês ficam aí postando aí, ó, né? Vocês ficam... igual TikTok que vocês ficam fazendo aí. Vocês vão pegar o celular, né, e vão fazer um videozinho de, pelo menos aí, 30 segundos. Até 30 segundos, não pode passar de 30 não, senão atrapalha. Então, não é para fazer lá uma live de 1 hora, é 30 segundos, um videozinho. Pastor, o que eu vou fazer nesse vídeo? Presta atenção. Você vai trazer para nós o que você espera para o ano de 2022. Você já pensou no ano de 2022? Você já pensou? Você já sabe o que você já tem visão do ano de 2022 na tua vida? Você já fez seu planejamento? Seu projeto? Você já planejou o ano que vem, o que você vai fazer? Pois é, então o que você espera para o ano de 2022? Né? 2021 e 2020 foram anos difíceis, mas querida, passou, né? Agora a gente tem que pensar no que vai vir de bênção sobre a nossa vida. Então você vai pegar o teu celular, você vai gravar e vai falar o que você espera para o ano de 2022. Gravou o vídeo, a Carol depois vai mandar uma mensagem para os irmãos, aí vocês vão enviar no privado para ela. Amém? A Carol está ali atrás, olha lá, quem conhece a Carol? Pode olhar para trás, irmão, olha lá, a Carol lá, olha, tá vendo? Aquela Carol, ela vai mandar uma mensagem para os irmãos voltar para ela e o vídeo que os irmãos vão gravar. Amém? Pastor, eu tenho dificuldade de celular. Eu sou igual o pastor, eu tenho dificuldade de celular. Procure a Deisiane, que ela vai poder ajudar vocês a gravar um vídeo. Amém? Vai auxiliar vocês a gravar um vídeo, mas não deixe de gravar, não deixe de participar. Faz parte da nossa festa do dia 31. Amém? Outra coisa, presta atenção. Eu preciso e eu vou cobrar isso dos irmãos. Quem for vir no dia 31 para dar o nome, por gentileza. Amém? Eu preciso que os irmãos assina a presença. Então, a partir de hoje, as irmãs vão estar com a lista ali, anotando o nome de todo mundo que vai participar dia 31. Amém? Pastor, nem sei se dia 31 vou estar vivo, então você já está profetizando que você vai morrer, meu irmão? Eu não tenho nada com isso. Eu profetizo dia 31, vou estar aqui. Amém? Se acontecer um imprevisto, é outra história, mas eu vou estar aqui em nome de Jesus. É isso que eu preciso, porque nós temos uma logística aqui na igreja que vai demandar da quantidade de pessoas que vão estar aqui. Amém? Demanda. Então eu preciso ir lá no açougue combinar a quantidade de carne para a quantidade de pessoas que vai estar aqui. Pois é.
entendeu? Tem outras coisas que eu preciso da quantidade dos irmãos, porque senão eu faço aí para uma quantidade, de fato a quantidade é outra. Posso contar com os irmãos? Amém? Então, lá a Carol vai estar lá atrás, amém? A Deisiane vai estar lá atrás também, aí você dá o seu nome de quem vai participar. Amém? Entendidos? E eu vou estar cobrando da igreja também, de hoje até o dia 31, eu vou estar cobrando aí o nome. Outra coisa, próximo domingo, você vai receber um papelzinho, assim, nós vamos deixar, você pega, talvez durante a semana eu deixe para os irmãos, para não ficar em cima da hora. Você vai anotar aqui, no papelzinho, o seu vamos dizer, não é um seu projeto, mas o que você deseja para o ano de 2022 no papel, um pedido que você vai colocar no papel, e vai trazer para mim, porque eu preciso dele até o dia 31, amém? Então, dia 31 você vai trazer ele, não esquece, não pode deixar em casa não, ou então você põe dentro da Bíblia e não perder. Da outra vez eu falei com os irmãos, põe dentro da Bíblia para não perder, mas nós vamos distribuir para você fazer o seu pedido por no dia 31, algo profético que nós vamos fazer aqui. Tem muita surpresa, eu não posso falar não, senão estraga a surpresa, mas assim, nós estamos preparando uma linda festa, amém? Para os irmãos. E para os homens, cadê os homens aqui? Amém. Receberam a minha mensagem? Recebeu? Quem não recebeu aí a mensagem? Ou está fingindo de bobo que não recebeu? Quem está fingindo de bobo? Vocês receberam a mensagem, amém? Então eu estou contando com os irmãos. Teve um que falou comigo assim, ô pastor, talvez eu não vou dia 31 não. Aí eu falei com ele, irmão, não tem problema não, isso aqui não é um convite da entrada não, isso aqui é colaboração. Se você for vir ou não, você colabora a si mesmo, abençoa para quem vai vir. Amém? Amém? É colaboração, colaboração do trabalho. Se você não pode vir, ajuda a si mesmo, não é entrada não, aí não vou vir, não vou dar entrada, nem entrada, amém? Então, os irmãos, eu preciso dessa colaboração. Eu estou vendo que tem igreja que está cobrando o dobro, tá? Eu vi lá essa semana lá, tem igreja que está cobrando o dobro. Eu falei, gente, eu devia ter cobrado mais, né? Pedido mais aí, essa colaboração. Mas tá bom, amém? As irmãs, recebeu a mensagem da Gabriela? Mas a Gabriela essa semana vai meter a faca em vocês também, vocês preparam, tá bom? Essa semana vai cutucar vocês lá e vai ver essa semana vai cutucar, prepara, amém? Os homens, essa semana já mandei a mensagem para eles, já sabem do pedido do pastor. E as irmãs, essa semana a Gabriela vai ver que as irmãs também vão estar colaborando para a festa. Amém? Então eu conto com o apoio dos irmãos, com a colaboração. Amém? É uma ajuda pequena, mas que vai, vamos dizer assim, complementar-nos a fazer este culto do dia 31. Amém? Então, recado dados, vamos colocar de pé. Tem mais algum, Carol? É só isso mesmo. Só isso mesmo, né? Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu até esqueci se tem aniversariante durante a semana aí. Teve algum que aniversariou durante essa semana? Não, né? Amém. Então vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado por estar na Tua casa, na Tua presença. Desde já, meu Pai, nós agradecemos pela oportunidade que nós tivemos de cultuar, de adorar ao Senhor. Agora, Pai, nós estamos encerrando este culto, encerrando, meu Pai, este momento na Tua casa, na Tua presença, e desde já, meu Pai, nós pedimos ao Senhor que dê uma semana de bênção e uma semana de vitória. Nós estamos aí, ó Pai, entrando na penúltima semana do ano, e ó Pai querido, desde já nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai querido, nós te pedimos, aonde os Teus filhos estiverem, seja no trabalho, seja em casa, aonde eles estiverem ali, meu Deus, que os anjos do Senhor estejam acampados, guardando, livrando, resguardando, meu Pai, de todo mal, em nome de Jesus. Nós queremos, meu Pai, que o Senhor tem cuidado do Teu povo, e o Senhor tem cuidado da Tua igreja, e por isso nós oramos. Derrama sobre nós a Tua graça, derrama sobre nós a Tua bênção, dá uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com a igreja amada hoje e para todos sempre, amém. E que os irmãos vão em paz em nome de Jesus.